Bom, pessoal, tudo bem? Trouxe aqui para vocês aqui uma questãozinha para a gente resolver, uma questãozinha de prova de residência para bucomaxilo. E ela diz o seguinte: paciente de iniciais ABC, 26 anos, vítima de acidente motociclístico com trauma em face. Ao exame clínico e tomográfico, constatou-se uma fratura de órbita. Vamos grifar aqui, uma fratura de órbita. E presença de hemorragia retrobulbar. Assinale a opção que contém sinais e sintomas que não são característicos desse tipo de complicação. Ou seja, ele quer saber aquilo que não ocorre, aquilo que não é comum da gente ver nesse tipo de trauma, tá bom? Então eu vou ler aqui para vocês as alternativas, tá? Eu vou começar da E para A. Vou fazer aqui o inverso, tá? Bom, edema de pálpebra. Bom, o edema de pálpebra a gente vai ver, né, praticamente todos os traumas aí. Nada mais é do que uma resposta inflamatória, né? Hemorragia subconjuntival, também conhecida como hiposfagma. Basicamente, é aquele sangramento que ocorre na esclera, nessa parte branca do olho. Né? Estourou um vasinho, teve um derrame ocular, coisa assim. Então, aqui é hemorragia subconjuntival ou hiposfagma, né? É um termo que a gente utiliza bastante aqui na traumatologia. Nada mais é do que essa hemorragia subconjuntival aí, tá? Aquele olhinho vermelho, assim, machucado. Tranquilo. Bom, a gente também costuma ver com bastante frequência no trauma de face, né? Principalmente no trauma ocular. Proptose ocular. A proptose nada mais é do que a projeção do globo ocular, né? Dando aquela impressão de como se o globo fosse pular ali para fora da caixa, como algumas pessoas dizem, né? Então a gente pode ver também a proptose ocular. E mais para frente vocês vão ver o porquê que isso acontece quando a gente tem uma hemorragia retrobulbar, tá? B. Diminuição da pressão intraocular. Bom, é por isso que eu comecei pela última, porque justamente essa daqui é a nossa opção ali, tá? A diminuição da pressão intraocular. Na verdade, o que a gente observa nesses traumas é o inverso. Então, como ele quer na questão aquilo que a gente não observa, a nossa alternativa vai ser essa aí, tá bom? E aí eu já vou explicar o porquê que isso acontece. E A, dor e perda progressiva da visão. A dor vai ocorrer justamente por compressão, né, desses tecidos, né, que são a região da órbita é ricamente nervada ali, né, muito sensível. Qualquer coisa ali no olho, até um cisco vocês observam que incomoda bastante. Então, é uma região bastante nervada e mínimo de trauma vai trazer dor. Agora, a perda progressiva da visão é a complicação mais temida, né, que a gente tem e o que torna a hemorragia retrobulbar uma emergência, né? Então, não é uma coisa que você pode ficar esperando para operar. Você tem que logo levar esse doente para o centro cirúrgico e fazer a descompressão ali da órbita, tá? Seja através aí de uma cantotomia lateral, uma exploração, você tem que drenar esse hematoma o quanto antes, tá? Porque à medida que o tempo passa, o prognóstico vai ficando ruim, vai ficando pior para esse paciente, tá? Então agora eu vou passar aqui o slide e vou mostrar mais ou menos um pouquinho de como que isso acontece, tá? E por que que todos esses achados aqui que a gente encontra nas alternativas se justificam. Bom, então a primeira coisa para a gente entender, a gente tem que entender que a órbita ela é um compartimento, né? É um compartimento fechado. Ela e é cercada por osso, ou seja, não tem para onde expandir. Então, quando sangra lá dentro, esse sangue não tem para onde escorrer, né? Esse sangue não tem para onde sair. É, então, vamos ver aqui nessa primeira figura aqui, que a gente está observando. A gente vê aqui, ó, vou riscar para vocês acompanharem comigo aqui o raciocínio. Parede lateral da órbita, né? Então, osso, né? Parede formada por osso. Parede medial também, né? Totalmente formada por osso. Assim como numa vista frontal, né? Vou fazer um desenho aqui. Teto e assoalho de órbita também, todos formados por osso. E anteriormente aqui ao globo, a gente tem o septo orbital, né? Um tecido mole. Mas de toda forma, também não permite, né, que esse sangue escorra e drene da órbita espontaneamente. Então, esse sangue aqui, ó, representado aqui onde eu estou pintando, ele vai se acumular lá dentro da órbita e só vai expandir, ou seja, só vai aumentar a pressão lá dentro da órbita e não diminuir, né, como a gente vê aqui na alternativa B. Então ele vai expandindo, vai expandindo, vai expandindo, não tem para onde escorrer. E aí é onde a gente observa aqui essa projeção do globo ocular que, né, não tem para onde
né, escapar também, ele acaba se projetando para frente, dando esse aspecto aqui que a gente vê nesse paciente aqui, de um olho mais saltado, né, em relação ao outro olho, né. Aqui a gente vê esse vermelho aqui, é o que a gente chama aqui, né, da hemorragia subconjuntival, né. Claro que aqui tá bem, de uma forma bem exagerada, às vezes ela é um pouquinho menor, mas o sinal clínico é esse, tá? O edema de pálpebra, obviamente, né? Proptose, que é essa projeção do globo, como a gente falou, e a dor e a perda progressiva da visão, que são sintomas, né, que o paciente vai relatar pra gente, e aí é o que caracteriza a urgência aí, tá? Bom, essa questãozinha é bem tranquila, né? Acho que bem tranquila mesmo. Bom, mas podem surgir dúvidas aí. Se vocês tiverem dúvidas, manda aqui pra gente por mensagem ou põe nos comentários que assim que possível a gente já responde para vocês aí, certo? Valeu!